Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de descobertas? Vamos ver o que a Bíblia vai nos trazer hoje de novas descobertas. Nós já passamos pelo livro de Josué e Juízes e nesses dois livros nós descobrimos o quanto o povo de Israel precisava de um rei, não é mesmo? O livro de Ruth, que vem depois desses dois livros, nós vamos pular, mas nós vamos ver só o finalzinho da árvore genealógica. Você sabe o que é uma árvore genealógica? É onde mostra a família, desde o comecinho até os dias de hoje, de uma família. Então, aqui no livro de Ruth, capítulo 4, no versículo 18, fala assim: os antepassados de Davi, desde Pérez, são esses: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Esses são os últimos versículos do livro de Ruth. E ali, onde diz Jessé, é que nós vamos para o próximo livro. No livro de 1 Samuel e 2 Samuel, nós vamos conseguir descobrir quem é Jessé. E nós vamos ver que Deus está procurando um rei para governar, para liderar o seu povo, que é o povo de Israel. Por que Deus queria um rei? Porque Deus não gostou da escolha das pessoas, né? Deus não gostou da escolha do povo de Israel. Ele queria um outro rei. Ele queria escolher o próprio rei vindo do coração de Deus, do coração dele. Só que o povo de Israel escolheu um rei chamado Saul. Vocês já ouviram falar sobre o rei Saul? Ele foi escolhido pelo povo porque eles gostavam muito de Saul, mas no final ele se tornou um rei não muito legal e Deus não estava contente com isso. Então nós vamos começar a ver agora no livro de 1 Samuel como foi que o profeta Samuel tentou obedecer a Deus, procurando e encontrando um rei segundo o coração de Deus, para substituir o rei Saul, que foi o povo que escolheu. Então, olha só, vamos então descobrir, vamos pesquisar aqui na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o número grandão é o 16. Ali em 1 Samuel 16, do 1 ao 5, vai falar onde foi que Samuel encontrou esse rei que Deus tanto queria. Mas é no versículo 1 que nós vamos encontrar a resposta. Vamos descobrir aonde estava esse rei segundo o coração de Deus. Então está escrito assim, 1 Samuel 16, 1. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá até Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Lembra que nós vimos no último versículo do livro de Ruth o nome Jessé? Então aqui o Jessé aparece de novo. Então nós estamos descobrindo que Deus queria muito que um dos filhos de Jessé fosse o rei de Israel. Agora nós vamos pesquisar aqui no livro de 1 Samuel a nossa próxima descoberta. Esqueci de uma coisa. Vocês estão vendo essa coroa? Já que estamos falando de rei, eu quero colocar essa coroa para entrar no clima da história. Agora sim. Parece uma rainha? Então vamos para a próxima descoberta. Para onde Deus mais olha, vamos ver o que estava no coração de Deus. Onde os olhos de Deus vão? Vamos ver.
no versículo 7 de 1 Samuel 16, está escrito assim: Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Deus, ele queria escolher um rei não pela aparência. O rei Saul era um homem forte, grandão, e uma das coisas que ele foi escolhido pelo povo foi por causa disso. Mas Deus, nós sabemos, Deus olha o nosso coração. Ele olha a intenção do nosso coração e não a aparência. Então Deus estava falando aqui com Samuel que não precisava, um dos filhos de Jessé, não era para ele olhar para os filhos mais fortes, mais altos, mas sim para aquilo que importa para Deus, o coração. Então agora, continuando as nossas descobertas, vamos para 1 Samuel 16, do 11 até o 14, nós vamos conseguir descobrir o que o Espírito do Senhor fez. A resposta bem certinha disso está nos versículos 13 e 14. Então vamos ler aqui na Bíblia. Samuel pegou o chifre, lembram que Deus mandou ele levar um chifre cheio de azeite? Um chifre de um animal, ele é oco por dentro, então quer dizer que dá para derramar alguma coisa lá dentro daquele chifre. Um chifre cheio de azeite. E está escrito assim: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Então, aqui nós vimos que ele já escolheu um dos filhos de Jessé. Os irmãos dele eram homens fortes, eram mais velhos que ele. Davi era o menorzinho, o mais novo, mas tinha um coração que Deus amava. Um coração que servia aos seus pais, que era obediente aos seus pais, que servia aos seus irmãos. Então, aquele azeite que estava no chifre, Deus falou para Samuel: é este que eu quero, o pequeno Davi. Ele vai ser o futuro rei de Israel. E foi isso que Samuel fez. Obedeceu a Deus e depois continuou a viagem dele. Agora, nós vamos fazer mais uma descoberta, crianças. Nós vamos lá para 1 Samuel, agora o capítulo é 17, do 32 até o 37. Nessa parte da Bíblia, sabe o que vai contar? Uma história que vocês já sabem. A história de quando Davi, pequeno Davi, enfrentou um gigante. Vocês conhecem essa história? É o gigante Golias. Ainda Saul era o rei de Israel e estava tendo uma guerra contra os filisteus. E o povo de Deus não estava conseguindo vencer aquela guerra, ainda mais porque os filisteus tinham um gigante enorme e todos os soldados do povo de Israel estavam com muito medo. Mas vocês sabem quem que foi o corajoso dessa história, né? Foi o pequeno Davi. Então nós vamos ler aqui no versículo 32, vamos ler o versículo 4 e o 32, de 1 Samuel 17. Então no versículo 4 está escrito assim: um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha, gente, vocês não acreditam? Quase 3 metros de altura. É muita coisa, né? É maior do que a parede da nossa casa. E aí, o que aconteceu? Vamos ver aqui, vamos descobrir no versículo 32. Davi chegou e disse a Saul. Lembram que ninguém queria enfrentar o gigante? Mas Davi foi ousado. Ele chegou para o rei Saul e falou assim: meu senhor, ninguém deve ficar com medo deste filisteu.
deste filisteu. Eu vou lutar contra ele. Pequenininho daquele jeito, mas corajoso e confiante em Deus, Davi foi quem enfrentou o gigante filisteu. E nós vamos ver por que Davi tinha essa coragem toda. Vamos descobrir aqui no versículo 45, 1 Samuel 17:45. Bom, antes de eu ler, eu vou explicar por que ele respondeu. O gigante Golias deu risada, achou muito engraçado que aquele menino pequeno Davi ia enfrentar ele. E começou a rir da cara dele, falar assim, por um acaso, eu sou um cachorro para que você venha com essas pedrinhas atirar em mim? Porque Davi pegou 5 pedrinhas, lembra? E aí, o que Davi respondeu? Você, Golias, vem contra mim com espada e lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, a quem você desafiou. Olha só, então a força de Davi não era nos músculos dele, mas era na confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. Crianças, esse é o nosso Deus, é o mesmo Deus de Davi. Então nós podemos todas as coisas também em nome de Deus. Nós podemos ser corajosos em nome de Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem o controle sobre todas as coisas. Vamos continuar as nossas descobertas. Olha só, em 1 Samuel 17, dos 50 até o 54, vai falar o rei que Deus vence. Vamos descobrir isso? 1 Samuel 17:50 está escrito assim. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e matou, cortando com a espada de Golias a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Então isso aqui aconteceu depois que ele atirou a pedrinha que foi na testa do Golias e ele caiu. E aí Davi subiu em cima dele, pensa, Davi era pequenininho, o Golias tinha quase 3 metros. Pegou a espada e ainda arrancou a cabeça dele. E assim o povo de Deus foi vitorioso. Deus estava com ele o tempo todo, por isso que ele conseguiu fazer isso. Crianças, agora nós vamos ver o que é que Jesus tem a ver com essas nossas descobertas de hoje. Davi é o rei escolhido por Deus. Ele derrotou Golias, o grande inimigo do povo do Senhor. E vocês conseguem pensar sobre outro rei que derrota um inimigo até mesmo maior que Golias? Qual será esse rei? E qual foi a arma que esse rei usou? Vamos descobrir agora no Novo Testamento. Vocês podem abrir no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Vamos ver. Quem é este rei e qual a arma que ele usou? Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso, o próprio Jesus se tornou igual a eles, tornando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Então, quem é o rei? É Jesus, o rei Jesus. E qual é o inimigo maior do que Golias que ele derrotou? O diabo. O diabo é o nosso inimigo, ele quer destruir a nossa vida. Mas Jesus,
Ele é o rei que venceu, o rei que voltará para nos buscar. Até vou tirar essa coroa, porque Jesus é que merece toda a coroa de glória. Jesus é o nosso rei. E lá na cruz, quando ele morreu, derramou o seu sangue, ele destruiu o diabo, ele destruiu a morte. Ele é vencedor. O diabo não tem mais poder sobre nossa vida. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Porque Jesus é o nosso rei. O rei que venceu e voltará. Que lindo, né, crianças? Essas descobertas de hoje foram maravilhosas. Crianças, fiquem de olho nas descobertas da Bíblia. Vamos ver quais vão ser as próximas descobertas. E guardem tudo isso no coraçãozinho de vocês. A verdade que vocês devem guardar hoje é que Jesus é o rei que venceu e que voltará para te buscar, para nos buscar. Deus abençoe e até a próxima!